Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por termos desfrutado um novo dia. Hoje, 19 de setembro de 2025. Um dia bastante, mas muito cansativo. Muitas lutas, algumas derrotas, né? Mas a confiança do Senhor fica inabalável. Na verdade, só consegui travar essas lutas porque o Senhor esteve comigo, né? Nesse momento específico, ainda não é o propósito dele que eu obtenha a vitória sobre o desafio. Mas, muito certamente, ele tem um propósito para ser trabalhado nessa dificuldade do dia, que ainda vai se estender um pouco mais. Mas te dou gratidão, meu Deus. Me mantenha de pé, me mantenha firme e me mantenha em capacidade de combate. Meditaremos no livro de Salmos, capítulo não, Salmos 108, sempre dizendo que Salmos a gente não chama de capítulos, são Salmos 108, e a gente vai no versículo 1 dele. Nele está escrito: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Eu fico pensando se você está preparado para as coisas ou para as lutas que você precisa travar nessa vida. Estar preparado traz para a gente um sentimento de, como o próprio nome diz, de estarmos preparados, estarmos seguros, estarmos confiantes no desafio que a gente tem que enfrentar. E o salmista aqui, ele também está confiante, porque na verdade o coração dele está tão preparado, e ele está preparado, e a gente pode dizer, preparado tanto no aspecto da luta, do combate, mas também preparado para entoar louvores ao Senhor, para entregar toda a alma dele com força, com devoção, com alegria a Deus. E é muito interessante porque o salmista ele se coloca aqui pronto e apto para um momento de batalha, um momento em que ele não pode ficar simplesmente esperando. Ele vai com o coração preparado, mas preparado no Senhor. E o interessante é que esse preparo não é um trabalho de uma forma exclusiva, restrita, não. Ele vai, quando a gente vai no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Ele, nesse espírito de luta, nesse espírito de combate, nesse espírito de vitória, ele está preparado e ele quer ser testemunho público da atuação na vida dele, né? Que impõe a ele segurança, impõe a ele certeza, impõe a ele confiança. Ele não quer mais ficar simplesmente com ele quer tornar público, ele quer te anunciar entre todos os povos. Isso me trouxe agora aqui a lembrança, a memória, que ainda há pouco eu acompanhei minha filha Eduarda, para alguns conhecida como Emily. A Eduarda para participar de um GC, e ela tinha sido convidada a pregar. Foi sua primeira pregação em público, vamos dizer assim. E ela estava bastante ansiosa, mas ela buscou estar preparada. Ela buscou ali leitura, buscou oração, buscou jejum, ou seja, ela buscou uma série de atributos, uma série de afazeres, para que ela estivesse, vamos dizer assim, apta a receber, por exemplo, a presença do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo, não que ela precisasse receber, porque na verdade ela já tem o Espírito Santo dentro dela, porque já é uma pessoa que vive em Cristo. Mas ela talvez quisesse ativar o modo ativo do Espírito Santo dentro de si. E a finalidade é louvar entre os povos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a verdade do Senhor, e essa verdade inclui promessas, inclui juízos, inclui tudo, ela se realizará. Mas tudo com base na benignidade de Deus. E o salmista, nesse espírito, no espírito da benignidade de Deus, ele busca que o Senhor possa se manifestar a sua glória sobre toda a terra. Para quê? Para que os amados do Senhor sejam livres. E aí ele clama: salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Aquela expressão de sempre, de assim: me deixa em segurança, Pai. Mas não me deixa sozinho, não me deixa falando só, não, eu tenho medo, eu me sentir abandonado. E o salmista, então, pede para que o Senhor possa salvá-lo, estar com ele e que o Senhor possa ouvir. A gente caracteriza um negócio interessante aqui, que você está vendo que o salmista, ele nesse ponto, ele inverte a lógica, porque ele estava adorando, ele estava louvando, e agora ele entra no aspecto da petição, ou seja, pedir a Deus, que é muito bom. Mas observa que os salmos, ele mostra algo significativo para a gente. Muito antes da gente pedir ao Senhor, o interessante, seria maravilhoso se a gente já chegasse para pedir, mas já chegasse em espírito de adoração e de louvor. Durante os salmos, o salmista ele vai trazer figuras de histórias que retratam a soberania de Deus, a força de Deus, o poder que Deus tem, né? Que ele está dentro do seu santuário, ou seja, basicamente no seu trono. E ele diz o seguinte, que
Galaade, Manassés, Efraim, todos eles pertenciam ao Senhor. Todos eles eram, vamos dizer assim, fontes de alegria e fontes de força do próprio Senhor. Judá era aquele que era encarregado de fazer as leis, de estabelecer as regras para que todos cumprissem. Mas, ainda nesse capítulo, ele vai trazer, por exemplo, como Moabe, Edom e Filistia, todos eles cairiam pelas suas vergonhas e também seriam nações sobre a posse do Senhor, sobre a ira dele. E aí, ele traz a analogia apocalíptica quando ele pergunta quem dentre os povos de Israel guiaria ele à cidade forte, que era localizada em Edom. E aí ele se encara uma realidade diferente, porque ele espera que seja o Senhor, mas ele diz que Deus o rejeitou. E diz mais ainda, que o Deus, que era o Senhor dos Exércitos, aquele que garantia a vitória, aquele que garantia a prosperidade no campo de batalha do povo de Israel, não sairia com os exércitos. Ele pergunta isso porque ele está buscando o auxílio do Senhor. Ele está buscando o socorro do Senhor. Porque ele sabe que ele não pode contar com o homem. O homem é frágil. O homem é temporal. É um vento que sopra. Mas no meio dessa desolação, no meio desse pedido de socorro, o salmista finaliza os seus salmos com um momento de confiança, estabelecimento de um momento de vitória, um momento de fé. Quando ele diz: em Deus faremos proeza, pois ele calcará os pés dos nossos inimigos. Ele sabe que pode confiar em Deus. Ele sabe que os propósitos de Deus ainda não se realizou. Ainda tem muita água para rolar, para passar por debaixo da ponte, como nós diremos. Que a graça de Deus fica no amor do Consolador e que a gente possa se encontrar em um outro momento. Que Deus te cuide, meu irmão.